Estás entre nós e nos falarás da tua vida. Este nosso mundo se te poderá, se tua palavra renovar. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um surdo mudo, um surdo que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, ele falou, ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Descobri suas riquezas em meu coração. E descobri suas riquezas em meu coração. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Sentados. Meus irmãos e irmãs, a promessa do Antigo Testamento é que Deus ia refazer todas as coisas. É interessante que o profeta Isaías é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, aquele que, vamos dizer assim, mais revelou o projeto de Deus em Jesus Cristo. E ele começa dizendo: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenha medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem. Ué, padre, que vingança é essa? Deus vem vingar de quem? Deus vem vingar, lógico, contra os espíritos maus que impuseram sobre a humanidade a marca do pecado, a marca das trevas, a desobediência à vontade de Deus. Ele vem fazer a vingança. Como ele vem fazer essa vingança? Restaurando a humanidade, restaurando, abrindo os olhos do cego, fazendo o mudo falar, fazendo o coxo andar, fazendo o paralítico andar, fazendo
com que o cego enxergue. Ele vem restaurar aquilo que a marca do pecado havia selado em desobediência a Deus. Ele vem fazer a vingança, diz assim. E a recompensa de Deus, ele vem para nos salvar. Então essa recompensa que nós que cremos, nós que acreditamos, vamos tomando posse. Quem reina sobre o mundo é o pecado. Quem reina sobre o mundo é Satanás. Tem que ficar bem firme. Ele desce na nossa humanidade para nos resgatar, tirar da mão do demônio aquilo que agora pertence ao demônio. Ele vem tirar, ele vem fazer a vingança, porque o demônio já tinha tomado toda a criação divina para ele, pela desobediência. Agora ele vem e nasce da Virgem Maria, que foi preparada por Deus sem nenhum pecado original, livre das manchas do pecado, livre da mancha das trevas. Eis que aparece Maria, pura, santa, como uma serva. Eis aqui a serva do Senhor, que se coloca humildemente na presença do Senhor, e o Senhor faz nela maravilhas. Nasce o Verbo encarnado, palavra viva de Deus, e começa a caminhar no meio de nós. E vai caminhando no meio de nós. Primeiro milagre em Caná da Galileia, ainda estava lá sua mãe. Vocês façam tudo o que ele vos mandar. É a palavra de Nossa Senhora. Vocês façam o que ele vos mandar, porque ele veio resgatar. Ele veio trazer de novo a graça que havíamos perdido por desobediência, por conta do inimigo que roubou das mãos de Deus toda a criação. A gente não pode perder de vista nada disso. E esse Jesus começa ali o primeiro milagre em Caná, transformando a água em vinho. A água de purificação dos judeus, ele transforma num vinho novo. Num vinho novo. E é isso que ele quer fazer com a nossa vida. À medida que nós começamos a fazer o que ele nos pede. O que Jesus nos pede: convertei-vos, crede em mim, crede na minha palavra, acredite, o Pai me enviou. E todo aquele que crê em Jesus será salvo, diz a palavra de Deus. Todo aquele que crê, mas não é aquele que crê, eu creio, sim. Nós estamos no meio da Bíblia, eu carrego uma Bíblia debaixo do meu braço. Sim, até um ateu lê a Bíblia de cabo a rabo, como se diz, né? Do Gênesis ao Apocalipse, e diz assim: eu não sei o que vocês acham nesse livro. Mais do que um livro escrito na frente ou atrás, mais do que um livro, é a palavra que deve encarnar em nós. Senhor, que queres que eu faça? São Francisco dizia: Senhor, que queres que eu faça? Né? Maria diz: vocês façam tudo. Senhor, que queres que eu faça? Encha as jarras de água. E Jesus vai transformar. Meus irmãos, esse Jesus passou no meio de nós. Ele passa no meio de nós. Passou pela Decápole, saindo de Tiro, de Sidônia, indo até o Mar da Galileia. Vamos dizer assim, ele passa ainda hoje no meio de nós, e ele vai tocando em nós. O toque de Jesus. O toque que transforma. O toque à medida que somos batizados. O toque à medida que o bispo coloca a marca em nossa testa no dia da nossa crisma. O toque quando nós chegamos diante dele e reconhecemos nossa fragilidade, confessamos nossos pecados. E mais do que isso, tocamos em Jesus. Corpo, sangue, alma, divindade, quando recebemos na Santíssima Eucaristia. É o próprio Deus, sou eu, isto é minha carne, isto é o meu sangue. Então, meus irmãos, esse Jesus vai tocando em nós, e nós procuramos tocar nele. Nós, embora pecadores, embora vazios, muitas vezes doentes, como aquela hemorraíça que dizia: se eu tocar nele, eu ficarei curada. E comprimida pela multidão,
Portanto, as coisas que vêm diante daquela pessoa que quer tocar em Jesus, nem sempre é fácil. Muitas vezes nos sentimos tão frágeis, tão fracos, mas ela acreditou. E ela não somente acreditou, mas ela buscou, ela quis, ela foi, ela caminhou e tocou em Jesus. Daí quando eu lembro de Frei Damião, que um monte de gente se comprimia porque queria tocar em Frei Damião. Queria pelo menos tocar em Frei Damião. Fiquei feliz que ontem eu toquei numa relíquia de Padre Pio. Daí fotografei ainda a relíquia de Padre Pio, uma relíquia de Padre Pio, que beleza. Eu tenho uma relíquia, uma pedrinha do chamado Monte Gargano, onde apareceu lá São Miguel Arcanjo, e com uma espada, e essa espada ficou cravada. Tem a espada que saiu agora, no começo da pandemia, saíram com aquela espada, fizeram um ritual todinho, porque nunca tinha saído aquela espada daquele lugar, e tiraram a espada, e lá sobre aquele monte apresentaram a espada de São Miguel para toda a humanidade, dizendo: São Miguel está na frente desta pandemia como um valoroso guerreiro contra os espíritos do mal. Contra todos os espíritos do mal, e saíram no começo dessa pandemia. Nossa Senhora em Akita já havia dito: um sinal será dado para a humanidade, para ver se a humanidade se converteria. Se escutava os apelos de Jesus, meu filho, se voltasse para ele, se tocasse em Jesus. Mas, contudo, São Miguel está à frente do combate pelo mundo inteiro, para derrubar todas as hostes do maligno, do inimigo, do demônio. Por isso, meus irmãos e irmãs, é muito importante ser tocado por Jesus. E ser tocado por Jesus é aqueles que o buscavam. Veja bem, por onde Jesus passava, uma multidão ia até ele. Não é por acaso Zaqueu subiu naquela árvore de curiosidade, e Jesus teve misericórdia e olhou para ele e disse: hoje eu vou na sua casa. Ele quase caiu daquela árvore, saiu correndo: prepara a mulher, prepara o café, porque Jesus vem na minha casa. Por acaso, mas uma multidão ia até Jesus. E nós precisamos buscá-lo com todas as forças do nosso coração. Não somente com as forças do nosso coração, nós precisamos caminhar, sim, caminhar como Jesus, que saiu de Tiro, de Sidônia, a Decápole. Decápole significa 10 cidades até chegar na Galiléia. Jesus foi caminhando e dizia: eu tenho que chegar a Jerusalém. Jesus sempre caminhando dizia: eu tenho que chegar em Jerusalém. Eu tenho que chegar em Jerusalém. E Jerusalém era o lugar onde ele ia ser rejeitado e crucificado. Todos nós, hoje eu estava lembrando aqui, foi ontem ou foi hoje, que Matusalém fez 89 anos, Matusalém, um senhor aí, mas parece que ele não estava aqui. Daí eu falei assim: eu tenho uma tia que fez 97, outra já tem 95, minha mãe vai fazer 91, e eu digo assim: aos Matusalém, a gente vai seguindo em frente. E às vezes quando a gente vai chegando a uma certa idade, começa, dói daqui, ajeita dali, dá problema de junta, dá problema disso aqui, dá problema de diabetes, dá problema de um monte de problema, É a cruz, eu estou aproximando de Jerusalém. E a alegria do cristão falar assim: eu não estou sozinho, os anjos estão de redor de mim. Minha mãe, Nossa Senhora, esteve presente até na hora da cruz. Ela estava nos pés da cruz de Jesus, ela estava ali presente. Jesus não ficou sozinho, sua mãe estava ali. Eu continuo dizendo, mesmo nessa crise que o mundo inteiro está passando, não estamos sozinhos, mesmo que haja um combate no céu contra os espíritos do mal, a vingança de nosso Deus que vem. Contudo, meus irmãos e irmãs, não estamos sozinhos. Nossa Senhora em Akita falou bem forte para nós. Nossa Senhora em Garabandal, antes que Nossa Senhora aparecesse em Garabandal, o Padre Pio sabia que Nossa Senhora ia aparecer lá. Apareceu São Miguel Arcanjo em Garabandal. Antes que Nossa Senhora aparecesse em Fátima, apareceu o anjo de Portugal. Eu sou o anjo de Portugal.
dizia aquele anjo, aquelas crianças que estava pastoreando antes que visse Nossa Senhora de Fátima. Meus irmãos e irmãs, como aqueles pescadores aqui no Brasil, né, que antes os pescadores que buscavam peixes encontraram uma imagem quebrada, de uma negra cor, pequena, humilde, de Nossa Senhora, e ali aconteceu um grande milagre. Nós precisamos simplesmente buscar Jesus. Nossa Senhora nos ajuda, os anjos estão de redor de nós. Deus quer estabelecer combate, Deus é a nosso favor. Deus veio chamar cada um de nós. Deus quer salvar cada um de nós. Cada um de nós. E manda santos, como Padre Pio, como São Francisco, né? Que o Papa desceu, tirou aquelas roupas e atravessou no meio dos cardeais, dos bispos, foi lá na porta onde ficavam os pobres, na Capela Sistina, naquela época. O Papa chegou lá, ficou de joelho, beijou os pés de São Francisco e voltou, atravessou no meio dos cardeais, subiu no seu trono, colocou a tiara de novo, colocou a sua capa e sentou-se, né? Quer dizer, Deus vem ao encontro do humilde, simples, aquele que acredita, aquele que busca, aquele que quer. A graça de Deus está aberta para todos nós, para todos nós. É preciso, meu irmão, minha irmã, que a gente o busque de todo o nosso coração, que a gente cante louvores a Deus, que a gente reze, que a gente peça a intercessão da mãe. Nesses tempos, Nossa Senhora dizia, reze bem alto. O Papa Francisco disse, reze bem alto, rezem, 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 né? Durante todo esse tempo, reze em voz alta, para espantar realmente os poderes do mal. O maligno só sabe o que está no seu coração se ele entra na sua carne, possessão. Ele só sabe o que está no seu coração se ele possuir você. Enquanto isso, ele vai nos empurrando por fora. O inimigo vai empurrando para que a gente caia em algum barranco, né? Que a gente caia em algum precipício. Ele vai nos empurrando com o mundo inteiro que está sendo empurrado e não deixa que a gente volte-se para Jesus. É preciso seguir contra a correnteza muitas vezes para a gente tocar em Jesus e ser liberto das garras do inimigo. Agora, aquele que fala bem alto, esse o inimigo sabe o que ele está dizendo. E se você proclama Maria como mãe, rezando bem alto, Ave Maria, se você proclama São Miguel Arcanjo, livre do demônio, de Satanás, São Rafael, cura, leva e traz cada um de nós e cura nossas enfermidades. São Gabriel, ilumina com tua luz, a luz que trouxe no seio da Virgem Maria. Vai pedindo a intercessão dos santos, seu anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Vai pedindo a presença dos anjos, proclamando Maria como nossa mãe. A gente vai acreditando que Jesus é o Senhor. É preciso dizer bem firme no nosso coração, na nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor. Daí vemos Madre Teresa de Calcutá, que sabia que Deus é mais do que tudo, né? E se querem jogar tantos irmãozinhos pobres fora, ela dizia, traga-os para mim, traga-os para mim. A igreja no mundo inteiro pede ajuda, como a igreja de São Sebastião está pedindo, né, a colaboração de todos para ajudar aqueles mais pobres, mais necessitados, aqueles irmãos que às vezes passam necessidade. A igreja chama. Toda a vida, no mundo inteiro, a igreja que acolhe as crianças abandonadas nos seus orfanatos, que criaram os hospitais, de modo especial esses hospitais, como Madre Teresa de Calcutá, que pegava os doentes mais doentes, que não mais prestava para a humanidade. Ela dizia assim, aquilo que não presta mais para vocês, pode dar para mim, né? Jesus quer almas, muitas vezes almas sofridas sim, né? Mas que Ele quer resgatar e abrir as portas do céu. Que Madre Teresa nos ajude a ter compaixão das pessoas que passam necessidade. Que também
Frei Damião, que nós conhecemos, né? E Padre Pio, que lá do lugar onde ele estava, né? Ele sabia o que Deus ia operando no meio da humanidade. Que essa sabedoria que vem do alto, que essa abertura ao amor pelo irmão, possa reinar cada vez mais forte no coração de cada um de nós, reconhecendo, é Jesus que está no meio de nós. É Jesus que passa no meio de nós. É Jesus que vem tocar em nós. É nós que precisamos tocar em Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, todo poder.